Olá, amados, graça e paz, louvado seja Deus. Que Deus te abençoe e te proteja de todo o mal. Estamos vivendo dias difíceis, precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, amém? Meditando nela dia e noite, tendo cuidado de falar conforme tudo quanto nela está escrito e de fazer, né, conforme tudo quanto nela está escrito. Só assim faremos prosperar o nosso caminho e seremos bem-sucedidos. Eu tenho falado muito aqui nessa série a respeito da importância da confissão. Hoje eu quero mudar um pouquinho o ângulo e nós vamos ver na Bíblia uma confissão errada que pode trazer, né? Porque a vida e a morte estão no poder da língua. E diz que o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Amém? Nós estávamos falando aqui com relação a como a confissão ela é importante na questão da nossa fé. E nada vai funcionar se nós não confessarmos. A nossa fé não vai funcionar se nós não tivermos uma confissão alinhada com a palavra de Deus. Então vamos ver um exemplo na Bíblia, tá certo? De uma confissão errada, o que foi que trouxe como consequência? Morte, que já está escrito lá em Provérbios 18, 21. Né? Então, vamos lá para Números, capítulo 13, versículos do 25 ao 33. Tem uma leiturazinha longa hoje, mas eu vou explicar para vocês. Diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, presta atenção, fomos à terra que nos enviaste. É verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, aqui nós estamos vendo aqueles espias que foram enviados para observar a terra. Moisés está aqui na entrada da terra. Deus manda ele enviar 12 espias para que eles vão e observem a terra e tragam um relatório, né? Então, nós vemos que até aqui eles estão falando algo, vamos dizer assim, dando relatório. Aí eles são interrompidos, né, por Caleb. Diz assim, quando eles vão falando pela ribeira do Jordão, diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Esse relatório aqui, quando nós vamos estudar de forma mais profunda, ele não está alinhado com a verdade, mas sim como esses espias, ou 10 desses 12 espias, estavam enxergando. E por causa desse mau relatório, por causa dessa confissão errada, essa declaração errada, essa visão errada, eles infamaram a terra e fizeram com que o povo de Deus desacreditasse da promessa. Somente Josué e Caleb é que vão ficar firmes na confissão. Ele diz: Olha, eia, subamos, vamos possuir. Deus nos deu. Por quê? Nós podemos observar da palavra, no discorrer da palavra, que a promessa de entrar na terra prometida já havia sido dada. Lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 2 diz: Falou, mas Deus a Moisés lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido.
Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. É interessante, eles já tinham essa promessa. Mas dos 12 espias que foram, somente 2 ficaram alinhados com a promessa. Somente Josué e Caleb, dentre todos os israelitas, falaram em linha com a palavra. Falaram em linha com a promessa. E de acordo com essa passagem, todos receberam exatamente o que falaram. Ou seja, a confissão errada é uma confissão de derrota, fracasso e da supremacia de Satanás. Falar a respeito de como o diabo está impedindo você de ser bem-sucedido, mantendo você na escravidão ou lhe deixando doente, é uma confissão de derrota e glorifica o diabo. Mas muitas pessoas dizem assim: não, eu não vou mentir. A doença está aqui, a crise está aqui, o problema está aqui, a falta de recursos está aqui. Eu não vou mentir dizendo que eu tenho, que eu sou curado. Eu não estou vendo isso. É porque não está atentando para a palavra, está olhando para aquilo que é natural. E como esses espias aqui, eles tiveram o que declararam. É interessante, esses espias, os 10 que trouxeram um relato de incredulidade, e todo o povo que acreditou nele morreram no deserto, os de 20 anos para cima, que Deus responsabilizava. Porém, apenas Josué e Caleb, que mantiveram a confissão alinhada com a promessa de Êxodo capítulo 6, juntamente com os israelitas que nasceram durante os 40 anos de peregrinação no deserto, e aqueles que saíram do Egito, que eram de 20 anos para baixo, entraram na terra prometida. Então veja a importância de nós mantermos firmes a nossa confissão da palavra. Porque uma confissão errada não tem nada a ver com humildade ou com a verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos nos manter firmes na confissão da palavra de Deus, na confissão da promessa. Porque a confissão errada é uma confissão de derrota, fracasso e da supremacia de Satanás. O que eles estavam dizendo ali? Ah, todos são gigantes. Não era verdade. Tinha uma pequena parcela de gigantes, mas todos não eram gigantes. E ele diz: aos nossos próprios olhos nós éramos como gafanhotos. E diante das situações, se nós formos ver naturalmente, amados, naturalmente nós não temos como vencer. Nós só podemos vencer pelo poder da fé, porque Deus está conosco. Amém? Como está lá em 1 João, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso precisa ter uma confissão alinhada. Porque se nós continuarmos falando a respeito de como o diabo está impedindo a gente de alcançar as promessas, amados, jamais seremos bem-sucedidos. Continuaremos debaixo da escravidão, né, do diabo. Continuaremos necessitados, sem forças, doentes, escravos. Mas nós não somos isso, porque a palavra diz que Cristo nos libertou. A palavra diz que Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades. A palavra diz que existe uma herança gloriosa que nós precisamos nos apropriar. E isso começa quando nós começamos a alinhar a nossa língua. Quando nós começamos a alinhar as nossas confissões, a nossa boca. É muito importante você entender isso. Amém? Amanhã nós vamos falar na questão das ações e como as ações elas são importantes. Essa parte de confissão nós encerramos por aqui. É importante que você veja os outros vídeos anteriores, amém? Para que você tenha uma base sólida e mude então sua forma de falar. Falar certo é muito importante na vida do cristão. E falar certo é falar de acordo com a palavra de Deus. É manter firme a nossa confissão daquilo que está escrito.
Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, acione o sininho das notificações, porque fazendo isso você nos ajuda a levar o evangelho a mais pessoas. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.